Bom, pessoal, prazer, sou o professor Henrique Costa. Vamos comentar, então, o call que a gente viu ontem, né? Pedir para todo mundo ler. Vou mostrar para vocês como é que vocês pegam uma notícia e usam isso para ajudar a aprender a matéria que vai ter na prova de vocês, né? Então, a ideia é essa. Essas notícias ajudam bastante a gente a fixar os conteúdos. Tem conteúdo aqui que você sabe, tem conteúdo que você lembra, tem conteúdo que você não sabe. Não tem problema. Durante o curso a gente vai ver esses conteúdos no detalhe. Mas o que eu quero mostrar aqui é como que uma notícia pode te ajudar bastante a entender o conteúdo a entender o conteúdo. Por quê? Porque são casos práticos do conteúdo acontecendo na vida real. Então isso aqui pode e vai te ajudar bastante lá na hora da prova a lembrar os conteúdos. Vamos dar uma olhada, então? Eu separei aqui primeiro o textinho, não vou ler para vocês, não se preocupem, não, até porque vocês já leram, e depois eu vou mostrar como é que vocês analisam isso, né? Então, o call de ontem, né? Ele começou aqui falando da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia é um dos riscos de mercado, né? Um risco de uma crise. Então, a gente tem aí 4 riscos de mercado. Um deles é esse aqui, ó, crise. É sobre isso que ele está falando. Então, é um risco de mercado. Por isso que é interessante para um call de investimentos falar sobre guerra da Ucrânia, porque afeta aqui essa questão da crise. Qual é o grande problema desse conflito em específico? São duas potências de commodities, tanto agrícolas quanto minerais, principalmente petróleo. E agrícolas, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, são grandes produtores, né, de alimentos, principalmente para a Europa. E aí, o que acontece? Vai exercer uma pressão sobre o preço das commodities, porque o pessoal fica com uma insegurança. Se sai um conflito, essas produções vão ser paradas e aí vai ter um aumento de preços. E aí, o que o mercado faz? Os traders disso fazem? Eles já começam a estocar mercadoria. Então, por exemplo, os Estados Unidos está lá comprando um monte de petróleo. Por via das dúvidas, vai que sai uma guerra ali, ele já tem o petróleo estocado lá, que ele guarda lá no Texas. A mesma coisa com mercadorias de commodities agrícolas, o que é possível estocar já está sendo comprado e estocado, os preços sobem, isso puxa a inflação para cima. A inflação, já vimos ali, né? É um segundo risco de mercado, né? Então, temos aqui o problema da inflação. Isso afeta a inflação do mundo inteiro, de uma vez. E aí, quando a gente tem problema de crise, problema de inflação, o que acontece? Aqui com a crise, a bolsa cai, porque as empresas vão vender menos, e com a inflação, derruba tanto a bolsa quanto a renda fixa. Porque depois o Copom e os bancos centrais do mundo inteiro vão ter que aumentar os juros para controlar essa inflação, e quando o juros sobe, regra da caneta, já te acompanha desde lá do CPA 10, né? Regra da caneta, juros sobe, pré-fixado cai. Então, aí está o problema. Por isso que o call já inicia com essa problemática da guerra da Ucrânia. Mas, se você reparar bem, os próximos assuntos que esse call vai tratar são todos esses... Ele vai tratar desses 4 riscos de mercado agora. Ele tratou já de crise, ele vai tratar de câmbio, ele vai tratar de juros e vai tratar de inflação. Quer ver? Ó? Então, tá aí. Ó. O Falcão Bullard volta um dia depois, com um tom mais dovish do que de pau, e prevaleceu na ata do Fed. Bom, o que é esse negócio de dovish e Hartis? Basicamente, a dovish é uma política que privilegia mais o emprego e a renda. E a antagonista dela, que é a... Deixa eu pegar aqui minha cola, que eu não sei nunca escrever isso, né? A antagonista dela... Fechei aqui. Ela aqui em algum lugar. Só um instantinho, pessoal, para eu falar isso aqui para vocês certinho.
Dove, né, que vem de pomba, né, pacifista. A outra é a hawkish. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Hawkish. Escrever com o teclado, né, que vai ficar melhor. Hawkish. Essa é uma política que privilegia o controle da inflação, focada no controle da inflação. Existem economistas mais dovish, preocupados com o crescimento econômico, e economistas mais hawkish, preocupados com a questão da inflação, né, de controlar a inflação. Isso não está na prova de vocês, em edital de vocês nenhum, esse tipo de... isso aqui é ideologia econômica, né, nem política econômica. Então, isso não vai aparecer, mas o mercado comenta, né? Mas olha aí, ó. Agora, aí, por que ele está comentando isso aí? Porque já está falando aqui de dólar, né? Aí, começou a falar de dólar, um dos riscos de mercado. Continua aqui falando de dólar e agora ele já começa a falar de taxa Selic, ó. Então, quarto risco de mercado sistemático, Selic. Então, já falamos de dólar, crise e Selic. Está faltando inflação, né? Aí continua falando de Selic, ó, as projeções aí de alguns bancos, Banco Inter, Citi, né? E aí ele começou aqui na política fiscal, né? Política fiscal. Qual é o caso aqui da política fiscal? Tem uma PEC aí rodando, prevendo dar desconto aí no imposto dos combustíveis, e isso aí vai pressionar os gastos públicos, política expansionista nos gastos públicos. Num cenário de inflação alta, vai ter que apertar na política econômica, na política monetária, previsão aí de juro ainda mais alto. Por isso que logo depois que ele fala de juro, ele já está falando dessa questão da política fiscal. Por que há uma previsão dos juros continuarem subindo? Porque existe uma pressão fiscal em tramitação no Congresso, né? O que o relatório aqui está justamente falando é que essa pressão parece que diminuiu, né? Os projetos vão enfraquecendo. A partir do momento que os projetos vão enfraquecendo, a expectativa de juros futuro também vai caindo. Aí fala aqui um pouco da questão aí da visita do Bolsonaro na Rússia, né? Um noticiário muito político, não nos interessa muito. Talvez a única coisa aqui dessa visita que nos interessa no mundo dos investimentos é esse negócio aqui dos fertilizantes, risco de mercado diversificável, né? Então, isso aqui vai beneficiar as empresas de fertilizante, que vão ter uma redução de custos, ou pelo menos não uma elevação de custos. E aí, as empresas que usam fertilizantes, né, principalmente potássio, pelo que eu estava lendo, vão ter um benefício, vão ter uma margem de lucro maior, atinge este setor em específico, mas não atinge os outros. Banco Itaú, por exemplo, tanto faz como tanto fez acontecer isso. É uma questão da diversificação. Tá vendo como é que você associa? Pô, o que tem a ver esse negócio do fertilizante? Tem a ver na diversificação. Quem está posicionado em empresas que importam fertilizantes teve uma boa notícia ontem. As ações dessas empresas devem ter subido, né? Diversificação. Bom, vamos continuar aqui lendo, então, né? Aí volta para noticiário da guerra, volatilidade, né? O que é volatilidade? É o desvio padrão, a variância, o sobe e desce dos mercados. A volatilidade aumenta, né? E aí começa a falar aqui dos tais pontos bases. O que são esses pontos bases? Pontos bases é aumento na taxa de juros. 100 pontos bases significa 1% a mais na taxa de juros. Cada ponto base é 0,01%. 100 pontos bases, estamos falando aí de 1%. Então, está falando que o Fed Boy aí defendeu um aumento de 1% no juro até julho, lá nos Estados Unidos, 100 pontos base. E aí esvazia aí a força de Bullard, o FED não faz, não sei o quê, e falou de 50 pontos aí, ó. Então, o Banco Central Americano, o Fed, né, está falando aí de 50 pontos no início de um ciclo de alta dos juros, ou seja, uma alta de 0,5%. As apostas estão mais em 25 pontos, né? 0,25, aí, será majoritária, 55%. Que é isso? Moda, assunto aí de estatística, né? A resposta que mais vezes aparece é
25 pontos bases de alta, é a moda da expectativa do mercado. A gente costuma falar que o relatório Focus traça a mediana. Nessa análise aqui, ele não pegou a mediana, pegou a moda, o valor que mais vezes foi citado, 25 pontos de alta no Fed, né? Se você não gosta dessa análise de moda, tudo bem, é o jeito que o analista aqui que escreveu está querendo falar. Aí nem todos acharam que é mais dovish, ou seja, mais expansionista, né, a ata. A Oxford aqui está falando em 50 pontos base, ou seja, mais hawkish, difícil de falar, mais hawkish, mais restritiva a política econômica, não mais expansionista. Grande desconforto com inflação. Finalmente chegamos aí na inflação. Então, fechamos aí os 4 riscos de mercado. Quase todo call de mercado, ele começa falando dos 4 riscos sistemáticos: crise, dólar, inflação e juros, né? Então, agora citada a inflação aqui no nosso call, né? Então, só que a tal da política hawkish, mais focada, é uma política focada na política restritiva, no controle da inflação. Lembrando que você não precisa decorar isso não vai estar no seu edital, porque isso é ideologia, não é nem política econômica, pelo amor de Deus. Não estou aqui defendendo nem que você seja hawkish, nem dawkish, né? Dawkish, nada disso. Eu estou simplesmente falando que é assim que o Cole está escrevendo, e é isso que significa. Hawkish, mais focado na inflação, vai puxar a política restritiva, e a outra, a Dawkish, vai puxar, a dovish, vai puxar mais para o lado da política expansionista do crescimento do PIB, né? Então, a dovish ela é mais focada aí na política expansionista para favorecer o crescimento do PIB. Bom, aí a Oxford continua aí, 175 pontos bases, ou seja, 1,75% de juros, de aumento dos juros a partir de maio. Isso aí vai afetar os títulos de renda fixa americanos, né? Por quê? Porque não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, se o juro sobe, o valor do pré-fixado cai. E se você olhar aqui essa tabela dos títulos públicos americanos, são todos pré-fixados. Lá não tem título pós, né? Só pré. Bom, aí começa a falar um pouquinho, aí tentar explicar por que o dólar está caindo, né? Aí fala aí, ó, dinheiro a rodo, né? Aliás, não, aqui é política fiscal, desculpa. Aqui é política fiscal. Então, aí o Paulo Guedes, ministro da Economia, está falando do Pronamp de novo, né? Então, ele está falando do Pronamp, jogar 100 bilhões de reais para pequenos e médios empresários via essa linha aqui, que é uma linha de crédito do governo chamada Pronamp. E esse Pronamp está com um sério problema de inadimplência, porque era uma dívida pós-fixada, Selic mais tanto, Selic mais 3, Selic mais 5, Selic mais 1. Então, era uma linha pós-fixada. E aí, como esses contratos foram feitos, a Selic estava a 2, você veja, a Selic a 10, o juro explodiu para quem contratou esse tipo de crédito. E aí está com dificuldade, essas pequenas empresas estão com dificuldade de pagar. E os empréstimos, porque o juro subiu muito, a parcela também subiu muito, né? O governo devia ter feito um swap desse troço aí. Tá vendo como é que você vai usando seus conhecimentos para entender? É assim que a gente vai fixando os conhecimentos com o noticiário econômico. Vamos continuar. Bom, continuar aqui na política fiscal, né? Falando aí da dívida pública, olha aí, ó. Alcançaram 84% do PIB, após encerrar em 80% em 2021, né? Política fiscal, estamos tendo déficit primário ou déficit público, né? Por isso que a dívida está aumentando. E também déficit nominal, por isso que a dívida também está aumentando. Nós, no caso, estamos com déficit primário e nominal. Aqui estamos falando de política fiscal, né? O governo não só está deficitário, porque gasta mais do que arrecada, como ainda por cima, os juros aumentam ainda mais a velocidade de crescimento dessa dívida. Aí aqui uma questão aqui sobre o imposto de renda de estrangeiros, né?
recapitulando aí uma porção de coisa, ó, 15% sobre ganho de capital, 15 a 22,5%, né? Estamos falando aí tabela regressiva para renda fixa, e a tributação de ações, né? E o que o governo está falando é que vai mudar a política para tributar estrangeiros, né? Para tentar aumentar o número de estrangeiros no Brasil. Isso aqui é assunto só do CFP, né? Nunca se falou isso nem do CPA 10, 20 CEA, assunto só para o CFP, que é essa questão da tributação estrangeira, né? Então tá aqui, ó. Tem no exterior, quando o brasileiro aplica no exterior, não se fala de quando o estrangeiro vem para cá, é quando o brasileiro vai para lá. Tem a tabela progressiva de ganho de capital e a tabela progressiva de RPF, quando você recebe juros e dividendos do exterior, né? Diferente, não segue a tabela regressiva. Juros não é tabela regressiva quando se aplica fora do Brasil. Vai seguir aí a tabela progressiva do imposto de renda. E aí tem essas 4 observações aqui que você vai precisar saber, né? Lá para a prova do CFP, né? As questões de quando tem reciprocidade, quando não tem reciprocidade, dinheiro veio do Brasil, dinheiro veio do exterior, isso aí tudo a gente desenrola lá no curso do CFP, né? Bom, mais agenda aqui, ó, diretores do Banco Central realizam hoje, Parará, RTI, relatório trimestral de inflação, né? O Conselho Monetário Nacional fazendo reunião com a participação RCN, o presidente, Roberto Campos Neves, né? Lembrando aqui da estrutura do sistema financeiro, o Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação, o Copom aí vai fazer a meta da Selic, e o Banco Central vai bater a meta da Selic, né? Bom, aí algumas coisas aí, ó, FGV colocando parciais de GPM, né? Lembrando aí os conceitos de inflação, IGPM, o índice paralelo medido pela FGV, né? Leva muito afetado pelo dólar, porque o IPA, o índice de preço do atacado, tem um peso muito maior no IGPM do que o índice de preço ao consumidor. Aí o Tesouro vai fazer um leilão de LTN, o que é isso aqui? Open Market, né? Por que o Banco Central está fazendo isso? Não sei, né? Simplesmente a notícia não trouxe por que o Banco Central está fazendo leilão de título público. Mas ele vai abrir um Open Market aí. O que é o Open Market? É a negociação entre os bancos centrais e o banco dealer, né? Então, tá vendo como é que você vai trazendo? Ah, beleza, vai ter Open Market. Teve Open Market ontem, né? Minha canetinha aqui caiu. Essa notícia aí, eu não sei direito por que ela aparece. Uma notícia sem... nem todo artigo o artigo não é sempre bom, né? Aí, lá fora, o BC da Turquia, que não é autônomo, né? Vai fazer decisão de política monetária, não sei para que está falando de BC da Turquia, né? Paciência. De qualquer jeito, não é autônomo, né? Lembra? Banco Central é autônomo. Parará, parará. Nos Estados Unidos saem alguns indicadores, né? De desemprego, construção. Aqui, ó, o Banco Central, agora falando de Banco Central chinês, né? G20, o presidente do Banco Central chinês falou política acomodatista. O que é isso aí? Política acomodatista é expansionista, né? Então, o pessoal gosta de criar nomes novos para coisas que já tinham nomes, né? O pessoal cansa de chamar de uma coisa e passa a chamar de outra, né? Então, é uma política expansionista. O presidente do Banco Central da China está falando que vai fazer política expansionista. O que é isso? Redução de juros, redução de compulsório, redução de taxa de redesconto. Todo o foco é fazer os bancos emprestarem mais dinheiro, e aí as pessoas e as empresas vão ter acesso a mais crédito, e aí vão gastar mais, e nisso aí se espera que o PIB suba, né? Agora começou aí a falar de minério de ferro, né? Olha aí, minério de ferro, principalmente quando fala de China, sempre fala de minério de ferro, acordo nuclear, um monte de coisa aí de macroeconomia, né? E aí começa a falar aí do preço das commodities. O que está falando aqui tudo? Mercado de derivativos, mercado de futuros, né? Todos esses comentários aí são assuntos do mercado de futuros. Minério no futuro, dólar no futuro, preço de petróleo no futuro. Então, começamos aí uma pauta sobre o mercado de futuros, ou seja, expectativas futuras que são cotadas em bolsa de valores. O minério de ferro tem um mercado de futuro, e a cotação média desse mercado de futuro vai dar o minério de ferro para abril, março, maio, junho e assim por diante. Minério de ferro, não sei quanto tempo tem liquidez no mercado de minério de ferro, mas deve ter pelo menos para 2 anos. Então, aí volta a falar aí da Selic, né, 13%. Por que está falando isso aqui? Porque
estamos falando do mercado de futuros, existe índice de taxa Selic futuro. Por quanto a taxa Selic está sendo negociada para julho, né? Isso é negociado no mercado de futuros. Ó. Aí, falando aqui, ciclo positivo das commodities, né? Então, as commodities devem estar em alta no mercado de futuros e o dólar é em baixo no mercado de futuros. Vamos ver se é isso mesmo que acontece. Por que está entrando esse dólar? Bom, está entrando um monte de dólar, né? Está aumentando as nossas reservas internacionais. Lembrando que no Brasil, não necessariamente, quando entra dólar, o dólar abaixa, né? Porque deveria baixar quando entra dólar, o dólar deveria baixar, mas no Brasil não necessariamente isso acontece, porque o Banco Central interfere na cotação do dólar e ele pode simplesmente começar a entrar no mercado e impedir que o dólar caia. Por quê? Porque ele tem reservas internacionais. Aqui no Brasil, a gente deixa o nosso dólar nas reservas internacionais do Banco Central. A gente não fica com ele em espécie, salvo algumas exceções. Bom, dinheiro não acaba, olha só que felicidade, né? Dólar caindo aqui para 5,10, prognóstico, né? 5,20 pela primeira vez desde setembro, parará. Aí continua falando aqui do dólar. Só esse mês o dólar já caiu, ó. Olha só, o que acontece aqui? Bom, quem está com investimento em dólar, por exemplo, num fundo de investimento no exterior que não tenha feito hedge, já está com uma baixa de 8% nas suas aplicações. Segundo semestre do ano passado, falaram tanto para você aplicar no exterior, e aí você decidiu aplicar no exterior, e o dólar cai, né? O cara esqueceu do risco de mercado do dólar, não pode esquecer. O dólar não tem uma tendência de longo prazo, não dá para dizer que ele tem tendência de alta ou de baixa, ele tem tendência de ficar oscilando. Você nunca sabe para onde o dólar vai. Então, no longo prazo, não dá para dizer que o dólar sobe. Não é assim que funciona, né? Aliás, se você para analisar propriamente dito a tendência de longo prazo, é que o dólar deu uma subida, porque a inflação do Brasil é mais alta do que a dos Estados Unidos. Por outro lado, o Brasil tende a ter um crescimento econômico maior do que o americano, que é uma economia menor, né? Então, é mais ou menos normal que o Brasil cresça, pelo menos seria a tendência que o Brasil crescesse mais do que os Estados Unidos. Então, você pode apostar aí numa tendência de longo prazo de um dólar subindo aí devagar, mas você vê que a gente teve uma inflação de 1.000% desde 94 e o dólar subiu 500%, né? Ou seja, tem uma diferença entre a valorização do dólar e o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. É explicado pelo maior crescimento da economia brasileira, né? Estamos aí totalmente no mercado de derivativos, os 4 contratos aí, termo, futuro, swap e opções. Daqui a pouco vai aparecer, ó, cotação no câmbio futuro do dólar aí, ó, mercado de futuros, aquele que tem ajuste diário, né? Por isso que o pessoal gosta de usar para ver dólar futuro ou contrato de futuro, por causa desse lance do ajuste diário. Todo dia tem um fechamento de cotação de dólar. DI também, ó, tá aí. Curva do DI fechou, né? Ou seja, caiu um pouquinho para o futuro. Contrato de juro, ó, recuou, tá vendo? Contrato de juro recuou. Por quê? Porque a expectativa aí com a queda do dólar é que o Banco Central não precise fazer uma elevação tão grande. Dois fatores a gente já viu aqui. Dólar em tendência de queda, tira a pressão da inflação, e aspectos ali do combustível com uma tendência de não serem aprovados, o que tira a pressão da política fiscal, das contas públicas, e aí o juro pode subir menos, porque a pressão inflacionária do dólar e da despesa pública tende a diminuir. Bom, falou ali do Fed, novamente, os títulos americanos, né? Títulos treasuries, não sei o quê. Contratos futuros não resistiram a queimar prêmio, ou seja, eles não baixaram tanto quanto deveriam ter baixado, ou seja, o dólar à vista caiu, mas o dólar futuro não, é isso que está dizendo ali. E não necessariamente quando o dólar à vista cai, o dólar futuro também cai. São duas coisas que não têm correlação negativa, né? A correlação não é exatamente, é próximo a 1, mas não é 1. O que está acontecendo agora é que um caiu e o outro não, né? Correlação é outro assunto da prova. Tá aqui, ó, as oscilações, né? Isso aí tudo você liu, e a bolsa não para de subir, né? Todo mundo feliz, aí índice futuro, hoje teve uma movimentação grande na bolsa, turbinado pelo índice de futuro, né? Vencimento de índices de futuro aconteceram hoje, e exercício de opções, apareceu opções, exercício de opção, tá pegando esse strike aqui, ó,
os titulares e os lançadores estão disputando o strike, principalmente quem está perto ali do strike. Imagina que você tem uma opção a R$ 21, né? Se você é um grande player do mercado, você vai tentar fazer a cotação ficar vantajosa para o strike a 21, então você vai pressionar a bolsa para subir o preço para cá, ou baixar, né? Subir o preço para cá, porque você está na posição de ganho com alta, né? Posição comprada, posição vendida. Então, sobre tudo isso que ele está falando. Olha só, revisão aqui. Por que está acontecendo isso? Por que tem movimentação? O pessoal está brigando para chegar no strike. É lógico, se eu tenho uma ação aqui a R$ 30, não adianta, não vai chegar. Mas se eu tenho aqui muito pertinho, né, um strike, a ação está 20 e 10 centavos lá no mercado e o meu strike é 20, de repente eu posso tentar lutar para fazer a cotação subir para 20 e 10. Amanhã é disputa especulativa, né? Ah, que é especulativa? Pois é, as 3 posições que você pode fazer com derivativo, né? Ser hedger, especulador, arbitrador. Amanhã é o dia do especulador brincar na bolsa, né? Que ele vai tentar fazer o preço da ação chegar no strike. Agora começou aqui a falar de algumas ações pontuais, né? Estamos falando aí do risco sistemático, né? Sistemático não, diversificável. Falando aí, ó, o que está falando no slide anterior? Conseguiu zerar suas perdas, a Petrobras subiu, né? Por quê? Porque o petróleo continua em alta. Bom, se a Petrobras subiu, provavelmente essas companhias aéreas devem ter caído, né? Aliás, quase todas já fecharam aqui. Continua aqui falando do preço do barril do petróleo, né? Aí começa a falar aqui da China. Por que está falando da China? Minério de ferro. E aí a Vale do Rio Doce é muito afetada, né? Se a Petrobras é muito afetada pelo petróleo, a Vale do Rio Doce muito afetada pelo minério de ferro. E aí fala, ó, recuperação parcial do minério de ferro. E aí a Vale acaba oscilando. A volatilidade no mercado de minério de ferro acaba também. A correlação é muito próxima. Estamos falando novamente de correlação. A correlação entre minério de ferro e Vale do Rio Doce é muito alta. Se você não sabe operar no mercado futuro de minério de ferro, não tem problema, opera com a Vale do Rio Doce, que você vai estar com uma correlação muito próxima do minério de ferro, né? Lógico que a Vale também tem questões da própria empresa, mas o minério de ferro é um componente importante, né? Então, por isso que ele está falando. Estamos falando aí, por que é importante essa coisa? Porque isso aqui afeta a distribuição de lucros, né? Que podem vir dividendos, juros sobre capital próprio ou bonificação, né? Então, é importante isso. Lembrando aqui mais um conceito aqui, como é que é distribuído o lucro, né, dos acionistas. O minério de ferro vai aumentar, a Vale vai lucrar mais, vai distribuir mais, não necessariamente dividendos, pode ser juros sobre capital próprio, bonificação, depende. Aí começa a falar aqui da Eletrobras, ó, e depois entra para o setor de bancos, agora entrou aqui para o setor de varejo, e assim vai, né? Bom, volto aqui a falar do Fed, né, da questão da americana, né? E aqui ele está falando, ó, falou em redução significativa por conta do elevado atual, né? Ou seja, ele vai enxugar as políticas expansionistas que foram feitas, né? Vai tirar aqueles créditos que os Estados Unidos deu logo depois que começou a diminuir a quarentena. Os Estados Unidos fez uma política de empréstimo, mais ou menos como a brasileira, que fez os Pronamps, né? Auxílio emergencial. O Banco Central americano também tomou medidas, não essas, outras, né? Mas também tomou medidas de jogar dinheiro no mercado via linhas de crédito, e agora ele está enxugando isso, ou seja, ele está falando, ó, não vou renovar, vou cobrar, né? Enquanto o Banco Central brasileiro está falando que não, ó, preciso fazer outro Pronamp, parará. É uma forma de fazer política expansionista, né? Ao invés de eu simplesmente baixar o juro, eu, próprio governo, próprio Banco Central, empresto dinheiro para as pessoas, né? Para o sistema financeiro, para os bancos. E agora o Banco Central ele está falando, provavelmente, que ele vai fazer é cobrar dívida, que vai começar a vender título público, não vai fazer tanta recompra de título público, é isso que o Banco Central de lá vai fazer, né? São políticas restritivas. Continua vindo na mesma coisa, ó, ata mais dovish, mais restritiva do que hawkish, expansionista, né? E aí os treasuries aparecem aí de novo, aí, ó, menos treasury 2 anos, menos sensíveis à decisão política monetária. Por quê? Se o juro sobe, o pré-fixado cai. Se o prazo é menor, cai menos. Então, os títulos de 2 anos são menos sensíveis, né?
Olha como é que você vai associando a notícia, fica muito mais fácil depois de lembrar lá na hora da prova. Continua aqui, né, aí falando do dólar contra euro, Libra, falando aqui de alguns indicadores, entra nos índices de bolsa, né, falando aí, ó, o S&P 500 zerou as perdas, o Dow Jones e o Nasdaq caíram, estamos falando da volatilidade do mercado de ações, né, a volatilidade do mercado de ações que mesmo a americana está alta e agora com tendência de baixa, enquanto o mercado brasileiro tendência de alta. E aí vai começar aqui, o artigo termina falando aqui uma porção de coisas sobre fechamentos de empresas, ó, EDP, TOTOS, e vai ter mais um monte, ó, nem vão ficar mostrando, acaba aqui, né? Porque agora só vai ficar falando de lucro. Ó, e o que é o resumão de tudo? O lucro e o EBITDA. O que é o EBITDA? Lembra o que é o EBITDA, conceito que a gente aprende lá. O lucro, todo mundo sabe o que é. O lucro é quando sobrou, né? Mas tem o EBITDA. O EBITDA é um número importante, talvez até mais importante. Outro dia eu estava vendo aí uma charge nas redes sociais falando o EBITDA é real, o lucro é opinião, né? E é um pouco de verdade isso aí. O lucro tem coisas ali qualitativas que se coloca para calcular o lucro, e o EBITDA não, né? O EBITDA é um número frio, receita menos despesas e acabou. Não tem nenhuma despesa não financeira, coisas desse tipo que impactam no lucro. Então é isso que... E aí, o resto do artigo ele vai ficar falando de lucro e EBITDA, né? E o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está mostrando que, aqui no caso da EDP, né? O lucro aumentou, né? Mas o EBITDA caiu, ou seja, essa empresa aqui tem problema, né? O lucro aumentou, mas o EBITDA caiu, o mercado está muito mais preocupado com o EBITDA do que com o lucro. Pessoal, entendeu como é que você analisa, aprende? Ah, mas eu não lembro o que é EBITDA. Não se preocupa não, no curso você vai aprender. Mas aí, a próxima vez que você ler esse call, você vai saber o que é EBITDA e vai conseguir associar com o que você aprendeu. Por isso que eu estou insistindo tanto que é importante ler notícias sobre investimentos. Aqui é um call muito pesado, muito puxado, né, de entendimento, é um negócio bem de mercado mesmo. Exige você colocar isso aí na mão de alguém na rua, o cara talvez não entenda nada do que está escrito aí. Mas eu também vou colocar algumas notícias mais simples para a gente fazer esse tipo de associação. E as notícias mais simples são até melhores, porque a gente lembra melhor lá na hora da prova. Ah, não sei o quê, o Big Brother, né? Pois é, outro dia eu estava postando nos grupos aí a notícia do Big Brother, a gente estava analisando isso aí para efeito de planejamento financeiro. E tinha lá um monte de conceitos de planejamento financeiro naquela notícia sobre prêmios de Big Brother. Então, esse noticiário aí que lida com investimentos, com o mercado financeiro, acompanha, pessoal, porque vai te ajudar na hora da prova. E leia desse jeito. Estou lendo isso aqui, o que isso tem a ver com a matéria que eu aprendi? Né? O que isso tem a ver com a matéria que eu aprendi? Ah, tem a ver isso. É uma forma de estudar muito útil. Durante as aulas presenciais, a gente vai fazer esse tipo de exercício, né? O professor está lá explicando do pré-fixado, do juro, de qualquer coisa, e ele vai falar, ó, vocês viram lá no noticiário, lá o ministro falou que não sei o quê, vocês viram que o Banco Central fez não sei o quê, então, vocês viram o relatório Focus? No curso a gente exemplifica o tempo inteiro a matéria, né? E vão ter os exemplos de vocês, alunos, vão ter os exemplos do professor e vão ter os exemplos que vêm no noticiário. Por isso que ler o noticiário é importante, ok? Pessoal, é isso que eu queria mostrar como é que é essa técnica de você estudar com notícias. Vai te ajudar bastante. Tudo que você conseguir entender a notícia, você nunca mais esquece. Lá na prova você mata a questão fácil, principalmente no CFP, que é uma prova que pergunta como usa e não o que é, como é no caso das provas da Ambima e da Ancor, né, que fica perguntando muito o que é, o que é, o que é. As provas da Planejada perguntam mais como usa, como usa, como usa. E aí, como usa, o noticiário está te mostrando como usa. O problema é você saber o que é, né? E aí, fazer essa analogia ajuda bastante. Tá ok, pessoal? Então, call aí fake. Daqui a pouco eu mando mais uma notícia para a gente combinar, para a gente comentar depois com a matéria, tá ok? Eu aqui estou de noite, mas vocês só vão ver isso de dia. Então, boa noite, bom dia para todo mundo. Até a próxima.